Olhe para este relógio, ele está parado. Os ponteiros não se movem. E curiosamente, um relógio parado me fez refletir sobre uma das maiores verdades da vida. Por mais contraditório que seja, um relógio parado nos faz lembrar que o tempo não para. O relógio parou, mas o tempo não. Enquanto você olha esse relógio, uma pessoa nasceu, uma pessoa faleceu, alguém ganhou uma segunda chance, alguém deu os primeiros passos de novo depois de meses de fisioterapia, alguém realizou um sonho e alguém desistiu do sonho. E tudo isso acontece enquanto você estava apenas observando o relógio parado. Percebe a ironia? O relógio está imóvel, mas a vida continua acontecendo. E agora eu quero que você faça um exercício. Olhe novamente para este relógio. Agora imagine que ele represente a sua vida. Não as horas, mas sim a sua vida. E que cada marca dele representasse um dia que você já viveu. Dias que jamais voltarão. E imagine se esse relógio parasse agora. Não o relógio do seu pulso, mas o relógio da sua vida. Você teria paz ao olhar para trás? Ou você perceberia que gastou tempo demais reclamando e tempo de menos vivendo? Tempo tentando impressionar pessoas que sequer se importam? Tempo adiando conversas importantes? Tempo demais esperando o momento perfeito. Nós reclamamos que não temos o carro que a gente deseja, mas esquecemos de agradecer que a gente tem pernas para poder dirigir. Nós reclamamos que o treino está difícil, mas esquece que existem muitas pessoas que estão na fisioterapia tratando para poder realizar a atividade que tanto amam. Nós reclamamos que o nosso trabalho está difícil, mas esquecemos que existem pessoas que dariam tudo para ter mais um dia de saúde ou até a saúde para poder trabalhar. E essa é uma das maiores armadilhas da mente humana. Nós transformamos milagres em rotina. E quando transformamos os milagres em rotinas, nasce a ingratidão. O problema nunca foi a falta de tempo. O problema foi o valor que a gente dá para ele. E por isso que esse relógio parado me chama tanta atenção. Porque ele me faz lembrar de uma pergunta que ninguém tem coragem de responder. Se hoje fosse o último dia do relógio da sua vida, você teria orgulho da forma que investiu o tempo que recebeu? Porque o tempo ele não pergunta se você está preparado, ele apenas continua. E um dia, para todos nós, o relógio vai parar. Até lá, a pergunta não é quanto tempo resta, mas na verdade a pergunta é o que você fará com o tempo que ainda tem? E talvez tenha sido a fisioterapia que tenha me ensinado o valor do tempo. Como acadêmico de fisioterapia e futuro profissional da área, eu já consegui perceber algo que nenhum livro ensina. Todos os dias existem pessoas lutando para recuperar algo que muitos de nós nem percebemos que temos. A capacidade de caminhar, a capacidade de abraçar alguém, a capacidade de respirar sem dor, a capacidade de segurar a mão de um filho. Muitos reclamam que tem que acordar cedo para trabalhar e tantos outros imploram para poder se levantar, lutam para poder se levantar. E é impossível conviver com tantas histórias e não aprender sequer uma palavra. Gratidão. Porque a fisioterapia não trata apenas músculos. Ela nos lembra todos os dias que viver é um privilégio. Em meio a tantas histórias, existe uma que nunca saiu da minha cabeça. Eu conheci o relato de uma mulher que descobriu um câncer. E sinceramente eu esperava encontrar alguém revoltado, alguém enfurecido, com muita raiva do porquê isso estava acontecendo com ela. E sabe o que eu encontrei? Exatamente o contrário. Ela estava em paz. E quando perguntaram para ela como ela conseguia se manter assim em meio a tanto caos, em meio a tantas enfermidades, eu escutei uma resposta que eu nunca mais espero esquecer. Ela estava feliz, não pela doença, mas porque a filha a amava.
porque acreditava tê-la criada como sempre sonhou, porque ela percebia que havia deixado um pedacinho de si em cada pessoa que passou pela sua vida. E ela dizia também que o corpo que ela tinha era apenas um burrinho que Deus deu para ela poder caminhar por esta terra. Que o corpo pode adoecer, que o corpo pode cair, pode precisar de tratamento, pode precisar de fisioterapia e muitas das vezes sempre recupera. E muitas das vezes consegue se recuperar. Mas existe algo que nenhum exame consegue medir: a marca que deixamos no coração das pessoas. Uma lesão pode cicatrizar, um músculo pode voltar a ter força e uma cirurgia devolver os movimentos. Um gesto de bondade, um abraço, uma palavra dita no momento certo, um exemplo de caráter, isso permanece. Foi nesse momento que eu me fiz duas perguntas, e elas podem servir para você também. Quem eu fui? Que marca eu deixei? Porque no final da vida ninguém será lembrado pelo carro que dirigia, pela marca de telefone que levava no bolso, pela marca de roupa que vestia, pelo tipo de tênis que usava, pelo tipo de sapato que usava, pelo relógio que usava no pulso, e nem pelo dinheiro que acumulou. As pessoas serão lembradas pela forma que fizeram as outras pessoas se sentirem, pela esperança que despertaram, pela paz que transmitiram e, para mim, principalmente, a coragem que inspiraram. Existe uma frase que diz que a pessoa só morre de verdade quando alguém pronunciar o seu nome pela última vez. Independente dessa frase ser literal ou não, ela carrega uma verdade muito bonita. E enquanto houver alguém vivendo melhor porque cruzou com o seu caminho, enquanto houver alguém repetindo os seus conselhos, enquanto houver alguém lembrando de você com um gesto de carinho, você ainda estará vivo. E talvez por isso o relógio da vida não meça quantos anos nós já vivemos. Ele mede quantas vidas nós já tocamos. E então, quando o seu relógio finalmente parar, que as pessoas não lembrem da data que você nasceu para a data que você partiu, mas que se lembrem desse meio tempo entre essas duas datas. Porque é ali, na forma em que você investiu o seu tempo, que a sua verdadeira história será escrita.